Você já ouviu falar em cromatina? E quem sabe cromossomos? Tem alguma coisa a ver com o DNA? Pois é, algumas dessas perguntas que já foram feitas por meus alunos, eu vou trazer agora para vocês alguma possibilidade de resposta. Espero que você consiga entender, beleza? Mas antes disso, por favor, você que está aí do outro lado, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, mande para os amigos, aperte o sininho e ajude o canal a crescer, beleza? Vamos lá! O que é realmente uma cromatina? Nesse videozinho aqui, você vai ver que eu trabalhei sobre ácidos nucleicos. Então, eu já falei sobre DNA e RNA. Mas, vamos lá, o que se trata a cromatina? Cromatina é a própria fita de DNA enrolada em algumas proteínas chamadas de histonas. Beleza? E para que serve tudo isso? Bom, quando a gente fala sobre cromatina, na verdade a gente está pensando de que forma o DNA vai se apresentar, de que forma estrutural o DNA se apresenta para poder ser observado. Então, nesse caso, ele ajuda a caracterizar e organizar o próprio DNA dentro da célula eucarionte. Tranquilo? Então, recapitulando aqui, por favor. Então, nesse caso, o DNA está enrolado em várias proteínas chamadas de histonas, ok? Para tentar demonstrar ali uma questão estrutural de como o próprio DNA pode se apresentar. Beleza. Outra situação importante é que ele se encontra no núcleo de células eucariontes e participa da regulação da expressão gênica, ou seja, as características genéticas passadas adiante. Show! Espero que você tenha entendido, mas vamos observar a questão estrutural. Primeiro ponto, você tem que observar que a cromatina ela se encontra dentro da carioteca, ou seja, dentro do núcleo de uma célula eucarionte. Ela geralmente vai se apresentar no seu estado natural, desde que não entre em fases de divisão celular, que é um assunto que nós vamos trabalhar logo logo, beleza? Mas fica logo a dica aí para você. Segundo ponto importante é que quando eu vejo que o DNA está na sua estrutura natural, livre, leve e solto, repetindo, significa que ele recebe o nome de eucromatina. Por favor, fique essa dica. O estado inicial dele é o estado natural. Então, cromatina é o primeiro nome, mas pode receber a ideia de eucromatina por apresentar ali o seu estado natural, livre, leve e solto. Beleza? Terceiro ponto importante é que quando ele sai da fase do seu estado natural, ele começa a se enrolar, ou seja, ele começa a entrar na fase de espirilação ou condensação, ou seja, ele vai enrolando cada vez mais como se fosse um macarrãozinho de cabelo encaracolado ou algo parecido com isso. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês observem? Primeira fase, ou primeiro estado do DNA, ele se encontra como cromatina ou eucromatina, livre, leve e solto. Segunda fase, ele vai se apresentar ali naquele estado de iniciando o enrolar, a espirilação, a condensação. Beleza. Qual o objetivo disso? O objetivo principal é ele se tornar cada vez mais forte e consistente, numa estrutura mais resistente, para que ele não se quebre fácil. Tranquilo. Vamos lá. Então agora, o que a gente encontra? Quando ele está espirilando e cada vez mais espirilando, cada vez mais condensando, quando a gente começa a observar que o DNA, ou no caso a cromatina, ela está bem espirilada, beleza? Você está encontrando ali a chamada heterocromatina, como você observa aqui ao lado, beleza? Então, heterocromatina, quando você observa que ele está enrolando cada vez mais. Ok. Quarto ponto, o que a gente observa agora com a figura? Eu iniciei um processo de espirilação. Então, o DNA ele saiu do seu estado natural, começou a espirilação, iniciou o processo, vai enrolando cada vez mais e agora ela está chegando num ponto onde a gente observa outra situação importante, de duplicação do próprio material. Então, o material genético dele também está sendo o quê? Copiado. Tranquilo? Ou pode aparecer na prova de vocês, cópia, duplicação, beleza? São nomes que você vai observar que o material genético, ou seja, o DNA, a cromatina, ela está recebendo uma nova forma, ou seja, uma nova estrutura. Lembrando novamente, quando chega nessa fase onde ocorre a espirilação, condensação e ao mesmo tempo está duplicando, você está encontrando agora o chamado cromossomo. Característica básica dele é que o material genético foi duplicado.
Beleza? Quinto ponto, e agora a gente observa a última fase. Olha lá. Quando as células entram em estado de divisão celular, ela precisa ter preparado todo o material anteriormente. Isso a gente vai observar depois em alguma aula sobre ciclo celular. Não é o caso agora, mas eu quero que vocês observem. O DNA ele saiu, né, a cromatina em si, saiu do seu estado natural, livre, leve e solto. Começou a espirilar, onde você encontra ali a ideia de eucromatina, passando para heterocromatina. Depois você observa a duplicação desse material genético ao mesmo tempo que está espirilando, então passa a ser cromossomo. E por último, o que nós vamos caracterizar? Ter uma célula dividida em duas, é que você vai encontrar também o material genético, além de ser copiado, o que tinha sido duplicado passa a ser dividido. Então, aquela estrutura que se chamava cromossomo, agora passa a ser chamada de cromátides. Em alguns livros você vai encontrar como cromátides irmãs. Por qual motivo? Primeiramente, eles estavam cruzados, duplicados em forma de X. Beleza, só que agora a duplicação promoveu uma separação. Então, nesse caso, o que era cromossomo passa a ser cromátide, porque elas estão separadas. E por que cromátides irmãs? Porque elas são idênticas. Nesse caso, é o mesmo material genético. Lembra? Houve cópia no início. Então, houve a cópia e agora elas estão separando. O que caracteriza isso? Caracteriza que no final a célula entrou em divisão celular e ela passou cada célula a ter o seu próprio material genético individual. A questão da carga a gente vai observar depois na ideia de ciclo celular. Mas por enquanto eu quero que vocês lembrem, beleza? Recapitulando a ideia. De novo, nós saímos do estado livre, leve e solto, que era o estado natural, chamado de eucromatina. Passamos para um estado de espirilação, chamado de heterocromatina. Chegamos à espirilação e duplicação desse material genético quando ele se encontra cruzado na forma de X. E por último, o que era X, nesse caso o que era cromossomo, passa a ter agora uma divisão desse material e o que era cromossomo passa a ser cromátides irmãs. Show de bola, espero que vocês entendam. Por favor, além de tratar de uma questão de expressão gênica, armazenamento de informações e cuidados com a estrutura do DNA, quando a gente observa esses nomes de eucromatina, heterocromatina, cromossomo e cromátides irmãs, na verdade nós estamos vendo fases estruturais em que o DNA ele pode se apresentar durante o ciclo celular. Beleza? Então fica a dica aí para vocês e por favor, cuidado, tá? Por favor, cuidado e muita atenção na hora de responder as questões. Show de bola! E você, meu amigo que chegou até aqui comigo, prestou atenção nas dicas, por favor, não esqueça, tá? Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e principalmente se inscrever. Show? Um abração de coração.